Olha o telão, olha a manchete do final da manhã. Por que ela surpreende tanto? Não surpreende pelo contexto que a gente viu desde o ano passado. Surpreende pelo andamento das coisas dentro do Cruzeiro. Ontem o Cruzeiro empatou, ok, não foi bem. O Cruzeiro não vem bem, o Cruzeiro ainda não se acertou com o Diniz, mas se imaginava que algo pudesse ter sido feito ontem. Não foi, foi ainda há pouco, no final da manhã. E parece que isso foi um acerto meio que casado, porque as coisas se encaminham para Renato Portaluppi, para o Renato Gaúcho assumir o Cruzeiro. E aí os desdobramentos são muito mais complexos. Ou não? Boa tarde, Ramon. Tudo bem, amigo? Tudo bem, meu amigo. Boa tarde a você, Rick, Led. Primeiro, é um prazer inenarrável estar com Led Carmona na bancada, depois das suas merecidíssimas férias. Não foram merecidos, porque ainda faltam. Falta coisa ainda? Eu sei que já tivesse sido os 30 dias de 2025, mas tá bom. Falta o Cida. Falta o Cida? Então tá bom. Assim, não surpreende, né? Se nós pegarmos aí um histórico recente da diretoria do Cruzeiro, a demissão do Seabra já foi, entre aspas, estranha, né? Ele é demitido após um Cuiabá e Cruzeiro. O Cruzeiro vinha de um jogo contra o Olímpia, né, pela Sul-Americana. Uma boa partida, inclusive. O Seabra, ele poupa alguns jogadores. E o Cruzeiro, obviamente, pela logística, pelo desgaste, preservando seus jogadores para o segundo jogo em Minas Gerais, ele poupa e acaba sendo demitido numa segunda-feira. Pela manhã, né? Foi demitido oficialmente às 7 da manhã, 11 da manhã, anunciado o Diniz. Se essa lógica permanecer, o Diniz foi mandado embora 11 da manhã. Né? Então, daqui a 57 minutos, 4 horas no caso, pode ser que a gente tenha um novo técnico no Cruzeiro, né? A demissão do Seabra. Por que eu estou contextualizando isso? Porque é pelo menos a mim, demonstra uma falta de planejamento dessa diretoria. Uma diretoria que, na minha opinião, vem agindo com mais emoção do que razão. Eu concordo que o trabalho do Diniz não estava sendo bom. Ele vinha sofrendo muita pressão externa, né? Ele não conseguiu fazer um time, na minha visão, 24 agora eu vou trazer, que é um time cognitivamente bom e que poderia responder aos estímulos dele mais rápido. Ele não conseguiu fazer esse time responder. E aí vem uma informação que eu soube que o Seabra jogava de uma maneira e o Diniz joga de outra. E essa informação foi que o Diniz chegou ao Cruzeiro e não conversou com os atletas. Vocês jogam assim, assado. Vamos tentar mudar aqui essa forma, pelo menos, inicial. Vamos tentar só mudar a saída de jogo? Ou vamos tentar só mudar o posicionamento? Vamos tentar só mudar a dinâmica? Não. Já chegou do 0 para o 100. Do A para o Z. E isso aí não caiu bem dentro do clube. E aí essa dificuldade toda para conseguir desenvolver o time do Cruzeiro, né? Aquele áudio também, voltando a falar da diretoria, do Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, para mim não caiu muito bem. A questão é aquela coisa, se eu trouxe o Lino, o Richardson e o Lédio, coloca para jogar, se vira aí. Sendo que ele estava tendo um padrão de jogo e vinha mantendo um desempenho bom, regular na equipe. Eu acho que isso pesou muito. Mas é isso, 27 de janeiro já temos o primeiro treinador da Série A demitido na temporada. Boa tarde, Charles. Boa tarde, Lino, Led, Ramon, a todos que nos assistem. É assim, cara, tudo isso que o Ramon falou corrobora para que a gente traga algumas situações desse novo Cruzeiro de forma um pouco mais agressiva na questão de o que eles querem para 2025, né? O que o Cruzeiro pensa para 2025? Porque, assim, Lino, você pode até ter uma mudança de rota a hora que você quiser, se você é o presidente, mas se você tem convicções do que você está fazendo, e eu acho que o Cruzeiro não tem, ou a diretoria do Cruzeiro não tem. Porque se você não quer um Diniz para 2025, você poderia ter mandado embora naquela primeira ocasião que a própria diretoria falou que o Diniz não faria mais parte da comissão do Cruzeiro. E não aconteceu. No outro dia de manhã, voltaram atrás, não sei qual foi a convicção que eles tiveram, que fizeram o Diniz ser a aposta para 2025, mas enfim, se apostaram, não é possível que em menos de um mês você possa novamente achar que o trabalho desse treinador não vale para 2025. Então, assim, é complicado, porque a gente está falando de um grande clube, de uma grande camisa, com grandes contratações para 2025. Dessas grandes contratações, algumas não foi pedido do Diniz. Isso eu tenho certeza, porque eu também tenho informações. Então, assim, não está tendo narrativas que se completem.
Está tendo narrativas de um lado e narrativas de outro. Isso é muito perigoso para o futebol. E mais perigoso para o Cruzeiro. Porque essa falta de entendimento sobre partes importantes para o clube, o Cruzeiro pode pagar um preço esportivamente lá na frente, onde ele está tentando voltar para o cenário do futebol brasileiro e mundial, com grandes conquistas, com possibilidade de grandes competições para 2026. Mas essa confusão pode acontecer que não vai dar em nada. E aí quem paga o preço é o torcedor, que vive uma expectativa positiva, porque olha as contratações. Se a gente pegar em contratações, a equipe mais agressiva no mercado nesse início de ano foi o Cruzeiro. Dudu, Gabigol. Isso que o ano passado já trouxe jogadores importantíssimos. Cássio, que há muito tempo foi um ídolo do Corinthians. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho de entendimento profissional. Aí eu estou falando da parte da diretoria e também de continuidade de um planejamento que o Ramon foi muito bem e falar que parece que não existe. Boa tarde, Led. Bom retorno, amigo. Boa tarde. Obrigado, Lino. Boa tarde, Rick. Boa tarde, Ramon. Vou só completar o que os companheiros falaram. Essa demissão do Diniz é uma demissão com delay, né? Na verdade, de um mês. Que ele, na verdade, ele ia ser demitido depois daquela coletiva enfática dele, acho que foi depois do jogo contra o Juventude, isso, na última rodada do Brasileiro. Ele foi tão enfático, ele foi tão convicto na sua mágoa, no seu incômodo com aquela cena que era inusitada, que os repórteres anunciando para ele que ele ia ser demitido, que eu acho que o Cruzeiro acabou recuando e esperando, dando mais uma oportunidade, mas sem nenhuma convicção por Fernando Diniz. É a cara do futebol brasileiro, né? Você tem muito dinheiro, mas você não tem gestão, você tem amadorismo na gestão, você tem paixão. Você tem paixão misturada à grana e convicção zero. Então, o trabalho era ruim, era 21 jogos, ele ganhou 4, mas decidiu-se pela demissão depois de 4 jogos em 8 dias. Sendo que um jogo foi no sábado, o outro jogo em Orlando, o outro jogo foi domingo em Belo Horizonte. Jogou na quarta e jogou no fim de semana. E o Cruzeiro é o líder do grupo, do Campeonato Mineiro. Não é uma campanha maravilhosa. Ele ganhou uma, empatou outra e perdeu outra. 33% de aproveitamento. Agora, demitiu-se porque já queriam demitir. Então você jogou a pré-temporada fora, perdeu o tempo do clube, perdeu dinheiro, fez o Diniz perder o tempo dele, perder tempo de carreira, perder oportunidade no mercado. Foi ruim para todo mundo. Foi ruim para todo mundo, independentemente de quem o Cruzeiro vá contratar. Sigo achando o Diniz um ótimo treinador. Acho que o trabalho dele... Acho não. Foi ruim. Acho que é um bom treinador. Acho que quem contratá-lo mais à frente tem boa chance de ter um bom trabalho. Agora, o futebol brasileiro, cara... Eu podia fazer qualquer um de nós, eu não, qualquer um de nós 4, virar vidente no futebol brasileiro, porque você sabe o que vai acontecer. Tá? Quando vai ser demitido, quem vai ser contratado, o que o dirigente pensa. Cara, muita gente fala que o nosso trabalho é mole, né? Às vezes é mole mesmo, e a gente já sabe o que vai acontecer. Depois vou perguntar para você depois o que vai acontecer, porque eu estou curioso para saber o que vai acontecer, já que você sabe o que vai acontecer. Porque tem um monte de pedrinha de dominó por perto, assim, né? Quando derruba um treinador, você sabe que eles vão caindo em sequência e reaparecendo, assim, em sequência. Telefone vermelho. Calma. Vamos falar com a Rafa Potter primeiro aqui. Senão olha vou guardar a tua bola de cristal. Rafa! Rafaela Potter, olha aí. Que loucura, hein, Rafa? A gente já pode falar, seguindo aqui o exercício de futurologia do Lédio, que o Renato... É o treinador que o Cruzeiro vai contratar? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Lino. Boa tarde para o Lédio, para o Ramon, para o Rick, para todo mundo que está acompanhando a gente. Renato Portaluppi é, sim, o plano A do Cruzeiro. E até conversando com o setorista do Cruzeiro aqui do GE. Globo, Guilherme Macedo, esse plano A que vem agora não é totalmente 100% uma novidade, porque lá atrás, quando o Lédio bem lembrou sobre aquela coletiva do Diniz, em que praticamente ali, ele ficou muito chateado com os jornalistas anunciando que ele não seria mais o treinador, naquela época, sim, já havia um interesse do Cruzeiro pelo trabalho do Renato Gaúcho. Então,
o Cruzeiro está trabalhando com ele no plano A, já sabendo as condições do Renato para aceitar o trabalho. Então, nesse momento, sim, é o plano A do Cruzeiro trazer o Renato Portaluppi, o Diniz que foi demitido hoje pela manhã, né, por volta das 11 horas da manhã. Só que, assim, o Ramon trouxe um ponto, relembrando um pouco do Seabra e da demissão do Seabra e depois da contratação do Diniz, que foram questões de horas ali. Eu acho que talvez demore mais um pouco, porque até esse primeiro contato que houve com o Renato, e a gente tem informação que esse primeiro contato já foi no fim de semana, o Renato disse que falaria, né, conversaria, ouviria a direção depois de que o time não tivesse um treinador. Então, talvez demore mais um pouquinho. Mas as conversas existem, o contato existiu, estão acontecendo e é o plano A do Cruzeiro. E só para contextualizar também um ponto que o Richarlison colocou, o que o Cruzeiro quer para 2025? O que a gente que está acompanhando de perto, né, eu tive a oportunidade de acompanhar a pré-temporada nos Estados Unidos, foi curto o trabalho, né, não tem mais muito o que tirar porque o Diniz acabou demitido, mas o que a gente pôde acompanhar nessa pré-temporada é que o objetivo de 2025 é muito claro. É ganhar títulos com os jogadores, com os reforços, com tudo que a diretoria planejou, trazendo e montando esse elenco. Inclusive, lá mesmo em uma entrevista coletiva, o Alexandre Matos, né, o diretor de futebol, o Pedro Júnior, que é vice-presidente do Cruzeiro, filho do Pedro Lourenço, empresário, dono da SAF do Cruzeiro, eles disseram que contratamos, foram 9 contratações. Entre essas contratações, Fabrício Bruno, Dudu, Gabigol, Marquinhos veio, que era muito ali com relação ao futebol do Diniz, o Bolassi, enfim, Christian ali no meio-campo, Rodriguinho, Fagner. Então, nós contratamos, nós temos esse elenco, não vamos contratar mais. Agora é colocar esse elenco e fazer dar certo, colocando como responsabilidade para o trabalho do Diniz, que a gente sabe, desde o fim do ano passado, não vinha sendo bem avaliado porque as vitórias não chegavam, as vitórias não vinham, não apareciam. E aí, pouco tempo, realmente, o Cruzeiro, como disse o Lédio, é o líder do grupo no Campeonato Mineiro, tem uma vitória, né, um empate, uma derrota, mas já não se sustentava justamente por esse ponto que eles sempre colocaram. Fechamos as janelas, fechamos a janela, contratamos os jogadores. Agora temos um elenco forte, um elenco que tem jogadores que têm um currículo vitorioso e que vão atrás dos títulos que o Cruzeiro não tem conseguido brigar nos últimos anos. Campeonato Mineiro é imprescindível para isso, por exemplo, porque a última vez que o Cruzeiro ganhou foi em 2019. Então, a gente percebe essa rapidez, essa troca, essa velocidade de tudo, porque as vitórias não vêm, só as vitórias podem levar o clube a brigar por títulos, a conquistar títulos. E agora fica essa incógnita de alguns dias, algumas horas, para a gente saber se Renato Gaúcho vai aceitar ser o novo técnico do Cruzeiro. Esse é o plano A do clube nesse momento. Vestiário, campo, arquibancada, diretoria, o Diniz foi perdendo tudo, né? Lentamente ele foi, em todos os cantos do Cruzeiro, ele foi perdendo autonomia. Chega um ponto que você não consegue mais sustentar. Vem um cara que dizem que é bom de vestiário e que talvez faça diferença por isso e talvez seja essa a escolha do Cruzeiro, por contratar o Renato porque o Renato é bom de vestiário. Faz sentido para você, Richarlison? Lino, assim, primeiro tem que detectar o que está dando errado ali. Porque, assim, a Rafa trouxe uma informação que, para mim, ela é muito importante. Foram 9 contratações, né? Eu volto a dizer, foi o time mais agressivo no mercado nesse começo de ano. E não foram contratações básicas, foram contratações de peso, contratações com nome. E a gente tem que avaliar o seguinte: o Renato vai dar conta desse elenco que foi montado para o Diniz? A diretoria do Cruzeiro, ela fechou os cofres ou com a chegada do Renato, e possivelmente por aquilo que eu conheço o Renato, ele deve ter uns 2, 3 nomes ali como carta na manga. Essa caixa fechada financeiramente vai ser aberta de novo para que o Renato possa ter pelo menos esses nomes que ele gosta? Agora, infinitas vezes a gente tem que entender que esse lado do vestiário realmente é o diferencial do Renato. Todos os clubes que ele passou, todos os jogadores que a gente conversa, fala que o vestiário é leve, é um vestiário mais tranquilo. O Renato sabe detectar aonde está ruim ali para deixar esse vestiário um pouco mais leve, para trazer uma leveza para dentro de campo.
Mas tem que detectar algo maior, eu acho, nesse momento do Cruzeiro, porque não é possível. Você não pode fazer trocas tão rápidas e de formas tão sem convicção Não, como... é tão radical, né? É sem convicção. convicções. Você sai de um técnico tático, que é o Diniz, para um técnico de vestiário, que é o Renato. É isso. Mas eu tinha feito uma previsão aqui no Seleção. Era óbvia, é mais uma previsão óbvia, mas é óbvio. Ele tá bem Falando na com o Rizek, futurologia. que os campeonatos gaúcho e mineiro seriam muito tensos esse ano. Porque o Galo é pentacampeão mineiro. O Cruzeiro não ganha... Ele viu o Galo ser campeão 5 vezes seguidas. Como o Inter viu o Grêmio ser 7 vezes campeão seguido. Então, para o Inter e para o Cruzeiro, esses estaduais valem muita coisa. Só, cara, que não é assim, né? O campeonato começou agora, uma semana. Você jogou 3 jogos. Você está na liderança do grupo. É pouca coisa, tudo bem, a campanha não é maravilhosa. Mas eu acho que, no fundo, eu volto a dizer, a decisão foi tomada em dezembro e foi executada em janeiro. Quem se deu bem foi o Renato, que pode ficar janeiro inteiro jogando futebol em Ipanema. Entendeu? Ele ganhou o tempo dele para se divertir, tirar férias, agora ele vai assumir. O Renatão, agora ele vai, provavelmente. E conseguiu um mesinho dele de férias inteirinho. E eu tive 15, ele vai ter 30. Assim, Renato sempre se dá melhor, né, essa cara? questão, caso se concretize, né? Renato aceite treinar o Cruzeiro. O Renato, ele é pautado e conhecido no meio do futebol como um treinador que recupera jogadores que, assim, estavam em baixa. Vou lembrar do Grêmio aqui, rápido. O Léo Moura foi ao Grêmio, o Cortez foi ao Grêmio, pode estar no Náutico. Ele recuperou vários jogadores, né? Luan. Rodrigo Caio. Luan. Rodrigo Caio agora teve 24 lá. Mas não é. Com ele. O Rodrigo teve dificuldade. Não, tudo bem, mas porque eu vou contextualizar. Vamos supor, as contratações badaladas do Cruzeiro. Dudu, Gabriel, Eduardo, são jogadores que não chegam no seu nível de desempenho mais alto. Jogadores que precisam ser recuperados para começar, para voltarem, né, a desempenhar o que eles sempre desempenharam. Eram reservas nos clubes O dele. Gabriel fez um 24, ok, fez os gols na final da Copa do Brasil. Reserva, o Gabriel até Mas o virou Gabriel titular na reta final. não teve uma sequência como Fagner se era espera. reserva do Corinthians. O Fagner era reserva. O Eduardo passou por muitos problemas de lesões e não conseguiu ser titular, né? Foi titular no jogo do Mundial, inclusive, contra o Porque teve Pachuca. uma lesão séria, Eduardo. Né? Sim, Ele exato, voltou, muito tempo afastado. Assim, não são jogadores que já chegam com nível alto de desempenho, eles precisam ser recuperados. E o Renato é muito bom disso. Então, assim, eu acho que essa contratação, além do mercado não ter tantas opções, é um técnico que é experiente, que é bom de vestiário, que vai saber lidar com a rapaziada, né? Que vai saber detectar isso que o Richardson falou, o que está acontecendo no vestiário internamente do Cruzeiro e vai conseguir levar essa galera ali no papo, né? Eu falo assim, eu prezo muito pela gestão de elenco, né? É tão importante quanto a tática hoje em dia, né? Ainda mais o elenco com muita estrela, com muita vaidade, que com certeza tem esse vestiário do Cruzeiro. Falando em elenco, né, Rafa, a expectativa que se tinha para esse começo de ano era curtir o elenco do Cruzeiro, né, para que o Gabriel pudesse, o Gabigol, tá do lado do torcedor, mas nem isso está dando para degustar, para curtir, né? Pois é, esse jogo mesmo contra o Betim, no sábado, foi justamente o jogo em que o Gabigol estreou ali no Campeonato Mineiro. Claro, jogou ali na AFC Series, eram amistosos, mas foi o jogo oficial, o Gabigol estreando, o público no Mineirão ansioso para ver gol do Gabigol. E não foi a atuação que realmente entregou o que se esperava. Inclusive, no primeiro tempo dessa partida, né, o empate com o Betim, o empate veio lá no fim com o Lautaro, entrou ali no jogo e acabou fazendo o gol de empate, mas o Cruzeiro no primeiro tempo não conseguia jogar e começou a ser vaiado. Inclusive, o Fernando Diniz começou a ouvir, como vocês falaram do clima, já não tinha mais clima realmente entre torcida, no próprio elenco, a situação um pouco complicada, e eu já vou falar também, não só desses que chegaram agora, da expectativa grande, mas de jogadores que foram importantes demais para o Cruzeiro em 2024 e que não estão conseguindo desempenhar em 2025. Um deles, Matheus Pereira, a gente lembra do quanto o Matheus foi importante, do quanto o Matheus se destacou no Campeonato Brasileiro e do quanto ele não tem rendido, principalmente nos últimos meses, e isso já vem lá do fim de 2024. Nesse jogo mesmo contra o Betim, os dois laterais, o William foi convocado para a Seleção Brasileira, o William que em 2024 fez um grande ano, foi vaiado no jogo, não estava conseguindo render, não está funcionando, encaixando
Na lateral esquerda, o Marlon também, os dois acabaram substituídos. Então, é um trabalho de recuperação que precisa ser feito também com esses jogadores que, de certa forma, sempre foram muito importantes nesses últimos anos para o Cruzeiro. E o Renato também conhece outros jogadores, e eu falo especificamente de que trabalharam com ele no Grêmio. O Wallace, desde que chegou no ano passado, ele não tem conseguido sequência, ele não tem conseguido um bom desempenho, principalmente fisicamente, ele vem sofrendo bastante, mas o Matheus Henrique, hoje, pelo que a gente consegue observar, ele é o melhor jogador do Cruzeiro, é o jogador que mais faz algo diferente, o jogador que mais tenta, de alguma forma, ali no meio-campo, chegar no ataque, e é um jogador que cresceu demais no Grêmio com o Renato. Naquela época, até que o Renato chegou a dizer que era o melhor futebol do Brasil, ele e o Maicon trabalhando ali no meio-campo, então é um ponto importante positivo também, caso o Renato acerte mesmo com o Cruzeiro. Mas, enfim, a situação estava insustentável, inclusive a gente tem até momentos aí de que a torcida criticou, pedia para o Diniz sair, vaiava o Diniz, fazendo coros e coros, pedindo a saída do Diniz. Realmente, o jogo contra o Betim foi o jogo que deixou a situação bastante insustentável para a permanência do treinador. Essa imagem que você está falando é do jogo com o Atlético, acho, né? Quando... também teve. Teve o jogo que o Cruzeiro perdeu. O torcedor chama... Olha o ambiente. A gente tem essa imagem aí para a gente rodar? Vamos rodar. O ambiente era esse, né, Led? É difícil se sustentar, porque veio do ano passado, cara. E talvez esse seja o erro do Diniz. Ele deveria ter saído no fim do ano, naquele momento da coletiva. Não estava bom para ele. O trabalho não estava encaixando. Ele insistiu, ele ganhou. O Galo resolveu mantê-lo, sem nenhuma convicção, ele achou que ia conseguir. Só que eu acho que a linha do tempo no futebol brasileiro é muito curta. A gente está falando do Matheus Pereira. Cara, ele jogou 3 jogos, cara. Debaixo de 40 graus, à sombra. Cara, são 3 jogos, é uma semana de trabalho. Ele vai jogar. Agora, você não contrata 10 jogadores, faz um time novo e esse time vai jogar de uma hora para outra. Tem que ter tempo, tem que ter liga, tem que ter repetição, você tem que ter envolvimento, você tem que ter uma temperatura decente para jogar, tudo está envolvido, né, Richard? Agora, decidir tudo, claro que isso não foi decidido em uma semana, mas avaliar, por exemplo, desempenho de jogador em uma semana, acho tudo muito surreal, cara. Tudo muito surreal. Mas eu acho que a culpa o erro do Diniz foi esse. Eu acho que ele deveria ter saído, vendo essa imagem dele aí, sendo xingado, e ele, naquele incômodo, naquele desespero interno dele, íntimo dele, ele devia ter saído em dezembro. Eu acho que esse foi o vacilo dele. Eu até discordo de você. Acho que o treinador pedir para sair é quando ele não acredita mais no trabalho dele, na possibilidade de virada. Acho que o Diniz acreditar no trabalho dele era normal. Mas a gente fala muito de ambiente, né? Não, eu acho que a direção do Cruzeiro é que errou, porque ela não soube ler o ambiente, não soube... E olha que não falta na direção do Cruzeiro é torcedor, né? Essa errou mais. Não soube ler o ambiente que já estava criado em torno do Diniz. E esse ambiente era óbvio que não sustentaria o trabalho dele, cara. É isso. E sabe o que me veio à mente agora? Gente, eu vou falar, mas eu não tenho certeza, é só uma suposição. Quantas vezes o Ramon já deve ter passado por isso, né? A gente que foi ex-atleta. Quantas vezes essa contaminação do torcedor, ela vem da diretoria? Quantas vezes eu já vi diretor chegar na torcida organizada e falar, ó, vai a fulano, vai a cicrano, para ser aquela coisa mais coesa para mandar embora. Porque se há um contraste, não estou dizendo que isso aconteceu no Cruzeiro, presta atenção, é só uma observação. Se há um contraste de uma diretoria que quer mandar embora, mas o torcedor gosta do trabalho e acredita, pode acontecer que não venha acontecer o ato final. Mas ali aparece que as funções elas estão todas muito juntas, né?
O torcedor do Cruzeiro impaciente com o momento do Diniz, a diretoria já planejando desde o ano passado mandar embora o Diniz e já talvez fazendo mexendo alguns pauzinhos para contratar um novo treinador. Cara, isso para mim é muito suco de futebol brasileiro. Se a tempestade estava pronta, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E isso me preocupa, Lino. Eu tô querendo chegar nesse contexto. Isso me preocupa. Porque o Cruzeiro é muito maior do que tudo isso. Sabe o que me preocupa também? Fala com toda honestidade, assim, o que vai ser do Diniz, né, cara? O Diniz não é um profissional que mereça da nossa parte nenhum tipo de pena, piedade, nada. É um vencedor, é um cara que é campeão da América, é um cara que tem uma biografia legal. Mas ele chegou num ponto da carreira dele em que o estilo Diniz passou a ser difícil de você encaixar em algum projeto. Porque ele é o projeto é o Diniz meio que condiciona esses projetos, né? E aí, cada vez que você pensa no trabalho com o Diniz, você pensa assim, pô, esse cara vai demorar para ajustar, eu vou ter que ter jogadores ao estilo dele, eu tenho toda uma montagem em torno dele que é difícil de ser efetivada. O Diniz virou um treinador difícil para o mercado, Ramon. Olha, Lino, eu também acho o Diniz um bom treinador, um excelente treinador, na verdade. Gosto, sou adepto ao estilo dele de jogo. Inclusive, já falei aqui nessa bancada que quando ele fez aquele time do Fluminense jogar, que fez ele chegar à seleção, ele mudou a minha maneira de pensar, de ver um jogo de futebol, por esses conceitos dele. Só que eu acho que assim, quando você é um time a ser batido, quando você chega no topo, como ele chegou no Fluminense, as outras equipes te estudam mais do que o normal, porque querem bater quem está no topo. Eu acho que chegou o momento da carreira do Diniz que ele tem que manter o estilo dele, tem que manter o pensamento de futebol dele ofensivo, de posse de bola, de gostar de ter a bola, de aproximação e tal. Mas ele tem que começar a rever alguns conceitos dele. Ele conseguir encaixar o trabalho dele e conseguir evoluir, né? A impressão que eu tenho é que o Diniz parou naquele ano de 23, que ele conseguiu fazer com o Fluminense. Eu acho que o futebol, assim, ele é evolutivo. E com essa evolução, você tem que ir se readaptando, se reinventando. Eu acho que chegou a hora disso, do Diniz se reinventar um pouco. Às vezes abdicar momentaneamente aqui do seu estilo de jogar, compensar de uma outra maneira e aos poucos ir incrementando a sua ideia de jogo. Porque, assim, é até contraditório, mas assim, tá previsível o Diniz, né? As equipes conseguem marcar o Diniz, conseguem... O Diniz é uma presa fácil hoje, o estilo de jogo dele. Eu acho que todos nós temos que nos reinventar sempre. Óbvio. Se não a cada dia, a cada mês, a cada 6 meses, enfim. Vale para o Diniz também, mas eu só acho que, no caso dele, se você for olhar, em 2023 ele ganhou o Campeonato Carioca, vencendo o Flamengo na final. Foi muito bem na Libertadores. Em setembro ele virou técnico da seleção. Estreou ganhando de 5 da Bolívia. Depois ganhou do Peru e depois degringolou. Nesse intervalo, ele ganhou a Libertadores. Ele ganhou a Libertadores, aí ele terminou 2023 como técnico do Fluminense, campeão da Libertadores, vice-campeão mundial e seguiu como técnico do Fluminense e da seleção. Depois ele perdeu o cargo no Fluminense, ele perdeu o cargo na seleção e perdeu o rumo. O outro emprego dele foi o Cruzeiro. Foi esse... Eu acho que não é uma questão de reinvenção, cara. Eu gosto do modelo dele. Eu acho que o modelo dele não está desgastado. Não, eu acho ele um excelente treinador. Eu acho. Você acha que a saída dele pressiona o Mano no Fluminense? Eu acho que a seleção mexeu com ele, entendeu? E ele não conseguiu ainda retomar os trilhos depois daquela experiência ruim na seleção. Você acha que a saída dele pressiona o Mano, por exemplo, de alguma forma, que Diniz e Fluminense ainda tem uma conexão muito forte? Eu acho até que tem conexão, mas acho que não pressiona o Mano, não. Nesse momento, não. Eu não sei se o Diniz ia querer voltar para o Fluminense agora também. Ele saiu também muito desgastado. E também não tem ambiente para você tirar Mano agora, não, mais que a coisa não tenha engranado também. Eu só acho que... Eu tô falando daquela tua bola de cristal que você tem uma aí, que você falou, né? Tem, mas essa aí, por enquanto, ela não está iluminada nesse sentido, não. Tem uns lugares que ela está começando a iluminar já, hein? Agora... Depois você conta. Não, tá sempre iluminada, né? Ela parece uma árvore de Natal, ela tá sempre assim, ó.